Bom dia, a nossa leitura hoje vai ser em Apocalipse 3, sétima carta à igreja de Laodiceia. O que diz? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis que sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui nós temos a última carta que João escreveu na ilha de Pátimo, advertindo a igreja de Laodiceia. Então, vamos bem aqui, o que diz? Aquele cujos olhos são como chama de fogo, enxerga o que estava por trás da fachada dos cristãos de Laodiceia. Do mesmo modo, ele vê além de nós. Joel disse que é preciso tocar a buzina em Sião e clamar em alta voz o santo monte de Deus. Essa é a hora de fazermos isso. Cristo ficou nauseado e enojado com uma igreja que possuía o seu nome, mas não a sua natureza. Laodiceia, que se gabava do seu sucesso comercial e político, foi exortado pelo Senhor. A verdade é que, em vez de sermos uma casa de oração de poder, nós, a igreja contemporânea, somos como Laodiceia, uma igreja que deixa Cristo do lado de fora. A igreja de Jesus Cristo só obterá o avivamento quando estiver à beira do desespero. Enquanto os cristãos puderem confiar em organizações religiosas, riquezas materiais, sermões populares, cruzadas evangelísticas superficiais e estratégia de marketing, não haverá despertamento. Porém, somente quando toda a confiança da carne tiver sido esmagada, a igreja se deparar com a sua própria miséria, cegueira e nudez diante de Deus, o Senhor entrará em cena trazendo o avivamento. Esta fala aqui é de Steve Olford. Então você vê o que ele está falando. E Leonard Rivelli. Ele olha o que eles estão falando a respeito dessa igreja hoje. Porque Laodiceia, ela aqui diz o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Ela estava assim, nem era quente, nem era fria. Ela tinha deixado os princípios. E não é diferente de hoje, no século XXI. Nós estamos ouvindo e vendo igrejas lotadas, mas o avivamento acabou. É como o texto aqui fala que eles estão preocupados, enquanto os cristãos puderem confiar em organizações, que são as riquezas materiais, sermões populares, cruzadas evangelísticas superficiais e estratégia de marketing. Muitos usam a estratégia de marketing para lotar as igrejas, lotam as igrejas de pessoas que não estão convertidas, pessoas que precisam realmente se converter, olhar para a cruz e para Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados. Nós, como igreja, essa palavra também, ela vem primeiro para mim, para que eu venha despertar, para que nós venhamos despertar. Buscar esse Senhor, esse Cristo verdadeiramente, nos debruçar diante do Senhor.
E ele diz bem aqui do capítulo 19, a respeito do capítulo 19, que diz assim: eu repreendo e castigo todos a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Olha só aqui o que o Andy Taylor disse a respeito desse versículo. O pecado dos cristãos de Laodiceia era achar que não precisava de nada. Isto, porém, indica um alto grau de orgulho por parte deles. Talvez uma das maiores manifestações de soberba se dá quando tomamos decisões importantes com base apenas em nossa própria sabedoria, sem consultarmos previamente o Senhor. Muitas igrejas são conduzidas mais como empresa do que como entidade espiritual. No entanto, se somos o corpo de Cristo, precisamos ser dirigidos por aquele que é a cabeça, que é Cristo. Uma vez que somos redimidos, não pertencemos mais a nós mesmos, mas sim ao Senhor. Sendo então seus servos, nada nos pertence, somos apenas mordomo. Como podemos tomar decisões sem buscar a direção do Pai? Como é possível que os líderes eclesiásticos façam escolhas que afetem os filhos de Deus sem antes ouvir a voz dele? Como sugere as palavras de Jesus a Laodiceia, esse tipo de orgulho terá consequência devastadora. Foi para Laodiceia e será para a geração do século XXI. Buscam marketing, estratégias para chamar a atenção do público, mas fica ali só, entra aqui e sai aqui. Ela não entra no coração, fica lá e para dar frutos, ela não dá frutos. E como o texto fala aqui, que Laodiceia, o que a derribaram? O orgulho. Como ele diz assim, que foi o orgulho. O pecado dos cristãos de Laodiceia era achar que não precisava de ninguém, que não precisava de Jesus. E todos nós somos dependentes de Cristo. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Já teríamos sido consumidos. Como aqui o texto diz, nós somos apenas mordomo. Temos que buscar esse Cristo a cada dia, incessantemente. Porque chegará momento da grande tribulação, porque a palavra de Deus fala da grande tribulação. Se não tivermos alicerçado, não suportaremos. Somos os primeiros a negar a Cristo. Que nós venhamos ler a Bíblia, buscar no Senhor Jesus. Você que ainda não conhece Jesus, dê um passo para Cristo. Leia a Bíblia que você vai conhecer esse Cristo maravilhoso. Que foi que Deus entregou o seu único filho para que morresse com morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se gostou, dê o like. Se não gostou, dê o like também, porque Jesus, ele deixou o livre-arbítrio. Tu aqui são dois caminhos, tu escolhe o bem ou o mal. Então aqui tu escolhe, gostou ou não gostou, e estamos todos felizes. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde.